Olá pessoal, Ricardo Sena aqui falando. Primeiramente, gostaria de agradecer a comissão diretiva desse meeting de quiropraxia e terapia manual do interior paulista. Gostaria de agradecer ao Dr. Pablo pelo convite, pela NAFIC. Me sinto muito honrado pelo convite. Espero que vocês gostem aqui desse nosso trabalho, que ele é focado para as patologias da coluna lombar. E nós chamamos de conflito facetário, disco facetário sobre a raiz nervosa, que é uma discopatia, na verdade. Então vamos lá. Os princípios básicos que nós nos norteamos nesse tratamento são basicamente esses 7 princípios, que são, na verdade, os exames e o próprio tratamento, e no que nos baseamos de acordo com esses 7 princípios. Então, primeiro, nós precisamos identificar os quadrantes que promovem o conflito. O que é o conflito? É a compressão do disco ou da faceta sobre o contingente nervoso. Segundo, nós precisamos também, e não dá, evidentemente, para avaliar todos os pacientes, mas numa grande quantidade de pacientes, nós solicitamos a ressonância magnética, baseado já na COFIT 80. Porque nós precisamos ver o grau de comprometimento, né? Precisamos ver se tem estenose, se tem doenças neoplásicas e classificar se é uma discopatia de conteúdo ou de continente, segundo o nosso colega Dr. José Lima classifica desta forma. Eu gosto muito dessa classificação. E número 3, nós precisamos identificar as subluxações existentes, então nós utilizamos os testes quiropráticos, o FENE, o teste de inclinação lateral em pé, que é o TILP, e o Motion Palpation, ou Moving Palpation, como os senhores quiserem chamar. E com isso nós estabelecemos as listagens. Eu sempre digo para os alunos que, independente da patologia que a pessoa apresenta, independente da patologia que a pessoa apresenta, nós precisamos, de fato, estabelecer as listagens e fazer os ajustes. E também, independente se a crise é aguda, subaguda ou crônica. Quarto, nós precisamos identificar se há báscula pélvica. Depois eu vou explicar com mais detalhes por que nós precisamos identificar essa báscula pélvica. Mas, já chamando a atenção que a báscula pélvica, que seria uma inclinação pélvica, ela faz um bocejo para o lado da perna da báscula. E esse bocejo, ele aumenta essa protrusão e faz um conflito do disco sobre a raiz. Número 5, então nós precisamos fazer a retirada desse conflito, né, com os ajustes quiropráxicos, e também nós usamos a mesa de flexo descompressão e a mesa de tração. Coloquei só as iniciais aqui. Nós precisamos também orientar os pacientes de exercício domiciliar assim que possível. E o número 7, nós fazemos o controle medicamentoso. Eu tenho um conflito de interesse, que eu esqueci de comentar no início. Eu sou professor de ortomolecular e eu defendo a prescrição de medicamentos para fisioterapeutas baseado nesses acordos 611, 424, COFIT 80, é a resolução 380. Eu não vou entrar aqui no mérito explicando cada um desses acórdons, eu tenho vídeo já no meu canal no YouTube, Ricardo Sena, quem quiser dar uma olhada, eu explico cada um desses acórdons. E eu vou mostrar para vocês as fórmulas que nós usamos aqui para controle da dor. Então eu acredito que o fisioterapeuta é autossuficiente. E se nós somos profissionais de primeiro contato, nós não vamos encaminhar nosso paciente para outro profissional prescrever o medicamento. Bom, então, número 1 lá, como nós falamos, identificar os quadrantes que promovem o conflito. Eu considero esse o padrão ouro da nossa avaliação, né? Então, os senhores já conhecem aqui a estrela de Mine, né? Eu vou pegar como exemplo um paciente que tem um conflito à direita, seria mais ou menos isso daqui, ó, ele tem uma compressão à direita. E interessante notar que nós, tendo um conflito à direita, ele pode ser posterolateral, como mostra aqui, que é chamado no jargão popular
de hérnia de ombro, e aqui posterolateral direita é mais mediano, nós chamamos no jargão de hérnia de axila, como você pode ver aqui esquematicamente, uma hérnia posterolateral, que é a hérnia de ombro, e uma hérnia de axila pegando a região mais posterior interna. Pegando esses dois exemplos, que é a hérnia externa e a interna, no caso aqui externa e interna, nós teríamos aqui uma exacerbação da dor. Esse quadro aqui ele significa a exacerbação da dor de acordo com o movimento. Vale lembrar, pessoal, que o paciente tem dor em todos os movimentos. O que nós vamos avaliar é o que aumenta a dor durante o movimento. O que chama mais atenção do paciente, o que ele sente mais bloqueado. Então, vamos pegar aqui como exemplo essa hérnia interna. Então, o paciente ele tem dor tanto na flexão quanto na extensão, e ele tem uma dor na inclinação contralateral. E também uma dor que aumenta na rotação contralateral. Por que isso acontece? Então, quando a gente pega a estrela de Maine aqui, como vocês podem ver, então, o padrão de conflito à direita, o meu paciente ele tem muita dor na flexão. Claro que ele tem dor na extensão, por isso que eu coloquei em rosa aqui, mais discreto, mas ele tem muita dor na flexão. Ele tem dor na rotação para a esquerda, lembre que o conflito à direita, como mostrou aqui, a rotação contralateral. E uma inclinação contralateral, como mostra aqui. Inclinação e rotação, tudo contralateral. Então, esses padrões aqui em vermelho, para um conflito à direita, é o que nós mais encontramos no nosso paciente. E baseado nesse teste aqui da estrela de Maine, que eu já estou adiantando aqui, é o que nós vamos basear na diminuição do conflito. Então, só olhando aqui, os senhores devem já entender que quando eu faço o movimento contrário desse conflito, eu estou diminuindo o conflito entre o disco ou a faceta sobre a raiz nervosa e diminuindo a dor do paciente. Aqui eu fiz até um desenho à caneta e tirei uma foto. Quando eu faço uma rotação com o paciente, por exemplo, em pé, de cima para baixo, eu eu fecho a faceta do lado contrário da rotação e abro a faceta do lado homolateral à rotação. Por que isso daqui é importante? Nós vamos entender mais para frente que toda vez que eu abro a faceta, como mostra aqui nessa imagem, eu aumento a protusão do disco para o lado da rotação. Tá? O que isso daqui é importante? Vocês vão entender que alguns ajustes, como por exemplo um ajuste que eu defendo nas crises de hérnias discais ou protusão, que é o ajuste de bumerangue. E aí, por isso que quando eu abro a faceta, eu pioro, eu aumento o bocejo para o lado da abertura da faceta. Então, sempre que eu for fazer o bumerangue, eu tenho que fechar a faceta. Então, obviamente, eu vou empurrar o meu ilíaco do lado da perna que está apresentando sintomas, porque quando eu fecho, eu não tenho bocejo. E o que eu não desejo é aumentar o bocejo para o lado da compressão da raiz. Tá bom? Nós vamos falar mais para frente, os senhores vão entender melhor. Aqui, o número 2. Eu preciso analisar a ressonância magnética, caso o paciente tenha, ou eu solicito de acordo com a gravidade. Então, aqui só relembrando aqui numa visão de perfil, e aqui numa visão axial, num corte axial, nós sempre vamos ver o lado esquerdo e o direito desta forma, e a parte posterior e a parte frontal. É importante eu entender as estruturas que estão envolvidas aqui no exame de ressonância magnética, que não fica bem claro, obviamente, mas o que salta aos olhos são, por exemplo, aqui a faceta articular, como você pode ver aqui no número 7, e aqui nesse exemplo a gente vê uma faceta bem edemaciada, né? Um aumento de volume dessa faceta em comparação com essa outra. Lembrando que esse aumento de volume, pessoal, pode provocar compressão aqui a nível de raiz.
tá bom? Aqui nós já observamos uma faceta artrósica, né, com bastante desgaste, bem um aumento de volume. E então é importante a gente ter um mínimo de conhecimento sobre a ressonância magnética. Aqui, lembrando que nós podemos encontrar na ressonância magnética uma situação normal, onde a gente vê esse triângulo aqui, que é o canal vertebral, é o canal medular, perdão, e nós podemos ter três situações, que é o abaulamento, né? Quando existe o abaulamento, esse triângulo ele diminui de tamanho, ou seja, tem uma pressão aqui, como vocês podem ver aqui no abaulamento. Esse triângulo ele fica mais restrito, então a pressão ocorre aqui nessa área. Nós temos a protrusão, em que nós observamos essa lingueta aqui, né, do disco comprimindo a parte posterior. Aqui tem um ligamento longitudinal posterior, e aí já começa a pegar um pouco de cone medular aqui, né? Cone medular não, aqui já é o cone, o final a nível de L4, L5, né? Nós já não temos medula, mas nós temos raízes que trafegam por esta área. Como você pode ver aqui a protusão, esta imagem que nós vemos na ressonância. E a extrusão, então quando a gente vê esse manchado aqui, ó, nessa ponderação, nós vemos esse manchado dentro dessa área branca, que é a área do cone medular, nós já temos uma hérnia que nós consideramos que já é uma extrusão. Tá bom? Vamos em frente. Então aqui o Dr. José Lima, nosso colega, ele classifica em conflito continental, onde o núcleo pulposo ainda está contido pelo anel fibroso, e ele chama de conflito de conteúdo, onde o conteúdo já extravasou, já rompeu o anel fibroso e provoca uma compressão. Aqui a outra imagem que nós mostramos que pode haver um conflito aqui da raiz nervosa com uma hipertrofia ou um processo artrósico, um processo degenerativo a nível facetário, tá bom? Aqui mostrando uma protusão de disco, ó, pegando aqui o lado esquerdo, e essa protusão ainda não atingiu aqui o ligamento amarelo, mas já começa a fazer uma pressão aqui na raiz do lado esquerdo. Aqui nós também vemos uma hipertrofia dessa faceta aqui, ó, o edema, um aumento de volume, perdão, e uma pressão aqui, um aumento da pressão aqui da raiz do lado esquerdo. Na vista de perfil, é esta imagem que nós observamos. Aqui no corte axial, nós já vemos aqui uma protusão de disco bem grande, né? E que, de certa forma, já toca o ligamento amarelo que está aqui atrás. Só lembrando, voltando aqui nessa imagem, o ligamento amarelo ele fica aqui nesse número 5. Aqui o número 4, a raiz nervosa. E aqui, número 7, a faceta articular. Vamos voltar lá. Os testes quiropráxicos, por exemplo, eu gosto muito, o item 3, né, o teste quiropráxico, eu gosto muito do Fanning Test, em que a gente avalia se o ilíaco, para fazer a listagem do ilíaco, se está PI, se AS, o que mais a gente encontra, pessoal, é ilíaco PI. O teste de Fanning, todos sabem, o paciente fica sentado, 90 por 90, 90 de tornozelo, 90 de joelho, 90 de quadril, com os pés unidos, ele faz a ABD e a ADD. Durante a abdução, a tendência das espinhas ilíacas é migrar para a interna e para a anterior. E durante a abdução, que é a volta do movimento, o movimento ocorre ao contrário. Com esse teste eu consigo classificar, fazer a listagem do meu paciente, se é um ilíaco PI ou se é ilíaco AS. Tá? O que mais a gente encontra é ilíaco PI. O teste de inclinação lateral em pé, que é o TILP, eu identifico aqui, como vocês podem ver nesse teste, quando o meu paciente inclina para a esquerda, a tendência da base sacral esquerda é migrar para a anterior. Se ela não migra para a anterior, então eu tenho, no caso, se for esquerda, uma PL, se for a direita, uma PR. Tá? E aí eu defino a listagem do sacro.
Aqui mostrando só um ajuste do ilíaco PI, utilizando aqui o método de Gonstad. Eu coloco o paciente na posição tradicional, em decúbito lateral, com o lado da lesão para cima, e faço o posicionamento de esgrima, que a gente fala. O meu ponto de contato é o pisiforme sobre a espinha ilíaca póstero superior. Meu impulso será de posterior para anterior e de inferior para superior. Lembrando que os alunos ficam com medo de fazer o ajuste nas crises agudas, e eu sempre falo para meus alunos que o grande momento da quiropraxia é na crise aguda. E que por mais que haja rotação aqui nesse método de ajuste do ilíaco PI, nós temos pouca amplitude de rotação que ocorre no segmento lombar. Então, nós podemos ver aqui que ocorrem pequenos graus de rotação na coluna lombar, o que não exacerbaria a tensão sobre o disco. Então, por isso que eu coloquei aqui esse slide. Vale lembrar também que a pressão discal, na posição de rotação, ela é baixa, 32 kPa. Então, e os outros movimentos, inclusive, tem muita pressão discal. Aqui esse trabalho mostrou, essa imagem aqui não é desse trabalho, tá? Eu consegui essa outra imagem de um outro trabalho em que foi monitorado a pressão do disco nos ajustes e eles notaram que no início, de fato, a pressão no disco aumenta, a tensão, né, no disco aumenta, mas ela cai logo em seguida. Então, mostrando que não há nenhum problema em fazer ajustes nos pacientes com crise aguda. Aqui também essa imagem mostrando aqui é uma faceta articular, aqui em posição neutra, e aqui quando faz o ajuste, nós observamos aqui que há uma leve abertura facetária. Aqui o ajuste de boomerang, eu gosto muito desse ajuste, ele é usado para o ilíaco AS, mas o meu objetivo aqui é provocar a não abertura da faceta. Então vocês notem que essa faceta aqui ela está fechando, enquanto essa daqui está abrindo. Então, quando eu empurro o ilíaco, no caso aqui é o esquerdo, eu estou provocando à esquerda um fechamento e à direita uma abertura. Por que eu faço isso? Porque eu quero direcionar a hérnia ou a protrusão para o lado assintomático. Tá? E caso o meu paciente tenha um ilíaco AS, então é desta forma que nós fazemos. Nós fazemos do lado. Sempre nós temos que pensar no disco e também no ajuste que nós vamos fazer. No caso aqui, eu estou direcionando o boomerang, que promove uma liberação facetária, porém, eu preciso tomar o cuidado de fazer para o lado da ciatalgia. Então, o lado da dor do paciente, aqui nesse exemplo, é o lado esquerdo, porque daí eu estou fechando, não estou abrindo, estou provocando bocejo para o lado contrário da dor. Aqui eu só coloquei essa tabela mostrando que o decúbito lateral aqui ele tem menos carga sobre o disco comparado com as outras posições, como já foi bem descrito por Nachelson em 99. Outras posições que aqui a título de informação, uma pessoa aqui foi medido nesse trabalho, foi feito aqui nesse trabalho, pessoal. Tá mais para frente, eu vou dar referência. Nesse trabalho aqui foi visto que uma pessoa em pé ele tem essa definição de pressão em megapascal, e quando a pessoa senta curvada, aumenta gradativamente a pressão no disco, L4, L5, e quando a pessoa mantém uma postura mais ereta, essa pressão diminui com relação a essa postura. Com relação aos ajustes do sacro, sempre que eu encontrar um PL ou um PR, eu devo fazer o ajuste, porque nós acreditamos que a subluxação ela aumenta a tensão do disco, porque a biomecânica fica alterada, e isso deve ser corrigido para que haja uma melhor harmonia de distribuição de carga sobre o disco. Então é importante fazer as correções. Né? Então aqui, quando eu faço um ajuste de PR, o pisiforme ele vai
ele entra em contato com a base, seja ela direita ou esquerda, de acordo com a PR ou PL, e o meu impulso ele dá de posterior para anterior. Beleza? Lembrando, aqui eu coloquei essas imagens a título de curiosidade, que nesse movimento de flexão, o pessoal faz muito esse movimento na academia chamado stiff, né? O ideal é que a coluna fique aqui mais aplanada, aqui então nós encontramos normal. E quando ela fica muito curvada, nós temos uma pressão muito aumentada do disco. Isso já foi medido, né? Então quando nós fazemos esse movimento, os multífidos, por exemplo, eles têm um silenciamento, porque aqui essa posição fica a cargo dos ligamentos. Então, movimento de academia, o stiff tem que ser bem feito, mantendo este alinhamento mais plano, mais reto da coluna lombar e evitar esse abaulamento aqui, porque isso aumenta a pressão no disco. É uma tendência do núcleo pulposo migrar para posterior, como vocês podem ver aqui na flexão, ó, conforme o Capangê já viu, que a flexão faz o núcleo pulposo migrar para posterior. E a gente mantendo pelo menos um bom alinhamento, um aplanamento aqui da lombar, seria como se fosse uma extensão. Nós teríamos uma migração do núcleo pulposo para anterior, o que não acarreta nenhum problema. Eu coloquei essa imagem aqui, que também está no Capangê. Aqui nós vemos o ligamento ilio-lombar nos seus 3 feixes. E o ilíaco PI, de fato, que quando nós temos um ilíaco posterior de um lado, nós teríamos, em tese, um aumento da tensão do ligamento, principalmente do feixe superior, que aumentaria a tensão aqui sobre o processo transverso do lado direito, né, como vocês podem ver aqui, a inserção. E esse aumento da tensão vai criar um bocejo contrário. Então, é importante a correção do ilíaco PI ou do ilíaco AS. Aqui é só a título de curiosidade, tá bom? Aqui é o outro item que eu coloquei lá, que nós precisamos corrigir a báscula pélvica. Nós precisamos saber se essa báscula pélvica ela é real, se tem uma discrepância real de membro ou aparente. E aí nós precisamos entrar com palmilhas, né? Então, quando eu tenho aqui no caso, vocês veem aqui uma báscula à direita, nós criamos um bocejo à direita e isso aumenta a pressão do disco, o conflito do disco sobre a raiz. Uma forma de avaliar é eu identificar a espinha ilíaca anterosuperior, eu faço uma marcação aqui no paciente e faço uma marcação na espinha ilíaca pós-superior. A relação da espinha ilíaca pós-superior com a anterior é mais ou menos 2 dedos do paciente. Se estiver, claro, a posterior ela sempre está um pouquinho mais elevada, mas se ela estiver a 2 dedos de elevação com relação à anterior, nós consideramos normal. Tá bom? Aqui só a título de curiosidade, quando eu faço a extensão da coluna lombar, esse feixe superior aqui, ele afrouxa e ele tensiona na flexão, como vocês podem ver aqui. E o feixe inferior, ele tensiona na extensão. E o que tem de importante? Que os ligamentos, eles são grandes estabilizadores da vértebra L4 e L5. E o aumento da tensão desses ligamentos faz, de certa forma, uma proteção do disco. Aqui mostrando que para tirar o conflito utilizando as mesas, eu vou... Então aqui... Pessoal, nesse vídeo então nós utilizamos aqui o decúbito dorsal. Nós sabemos que esse tipo de ajuste de baixa velocidade e uma amplitude maior provoca uma migração do núcleo pulposo para anterior, e isso é uma forma de retirar o conflito. Noto que eu estou inclinando para o lado esquerdo do paciente, isso também no caso de uma hérnia de disco à esquerda, eu estou também tirando o conflito, porque eu estou empurrando o núcleo pulposo para a direita. Eu dei um ênfase lá na perna, também favorecendo este mecanismo, o que facilita ainda mais a retirada do conflito para aumentar a inclinação lateral. Então, o objetivo sempre é trabalhar os quadrantes, que diminui o conflito,
do disco sobre a raiz. A pressão no disco não provoca sintomas, e sim o que provoca sintomas é o disco sobre a raiz. Com a máquina funcionando, eu ainda vou dar mais alguns ênfases, subindo a plataforma central, a torre central da máquina, que aumenta muito mais ainda o procedimento de extensão. Fazendo isso, eu empurro ainda mais o núcleo pulposo para anterior. É claro que isso vai seguir a evolução do tratamento. Aqui eu estou dando uma ênfase, aumentando a extensão da coluna lombar do paciente. No caso dessa paciente, ela já está numa fase avançada de tratamento e permite eu entrar já com manobras mais fortes durante o tratamento. Agora que nós já estamos finalizando, eu estou baixando a maca para retirar a paciente desse procedimento. Eu ainda não mostrei aqui, mas a rotação da pelve para o lado da perna ciática também favorece a retirada do conflito. Bom, pessoal, aqui nesse outro, aquele eu já tinha ele narrado, aqui eu vou narrar, perdão. Então aqui no caso eu estou colocando todo o procedimento. Muitos colegas realizam a tração com o membro inferior dobrado e isso aumenta a flexão da coluna, que é uma contraindicação para diminuir o conflito, tá? Nós utilizamos mais em estenose, em outras, ou faceta, mas no caso da hérnia é preferível, nós tivemos melhor resultado quando nós utilizamos esse padrão que eu estou mostrando aqui para vocês. Estou mostrando passo a passo porque eu sei que tem muitos alunos aqui assistindo as aulas e muitos não conhecem ainda as máquinas de tração, o que é uma vantagem para os fisioterapeutas que trabalham com essa modalidade. Então anotem aqui, ó, o paciente está totalmente estendido, eu só flexionei um pouquinho o tronco aqui para dar comodidade e para que essa fita aqui dê maior tensão no tórax. Eu travo a máquina aqui, eu puxo o máximo que eu posso para tensionar, e aí a máquina, esse mosquetão é fixado aqui nesse cinto. Então aqui eu vou usar os parâmetros de tração. Eu começo digitando o peso do paciente, que no caso a paciente pesa 76 quilos. Aqui nesse caso eu estava tracionando com 42% do peso na carga máxima, na carga mínima 32%. Normalmente nós utilizamos um ciclo de 3 elevações, vocês já vão ver como que funciona, e coloco sempre 16 minutos, dando 18 minutos no total. Para aumentar o padrão de extensão, nós temos essa alavanca aqui. E aqui, à medida que nós vamos subindo essa alavanca, geralmente eu vou aqui no 10, 12 ou 14 graus, 10 ou 12, aqui no caso eu fui até 14. Quando nós fazemos isso, nós aumentamos o padrão de extensão aqui. Destravamos a máquina, aí a tração vai ocorrer com esta posição, tá bom? E isso retira muito o conflito e é bem tolerante para o paciente. Bom, como nós defendemos a prescrição de medicamentos, nós utilizamos em todo o processo, no primeiro dia já de atendimento, o paciente sai com essa formulação, baseado nessas resoluções. Eu não vou entrar no mérito aqui da discussão, depois qualquer colega pode entrar em contato comigo para eu falar sobre essas fórmulas. Então nós usamos aqui o anti-inflamatório, é tomado durante todo o tratamento do paciente, isso dá conforto da dor. E notem que tem até um corticoide aqui e tem o licorice também, que aumenta o cortisol endógeno, que é um anti-inflamatório. O 5-hidroxitriptofano é um relaxante muscular. A Boswellia serrata é um anti-inflamatório, inibe a COX-1, a COX-2. O GABA é um relaxante muscular, ele é uma substância natural. O naproxeno está dentro do nosso
acórdão de livre prescrição, e a famotidina, no caso desse paciente aqui, eu coloquei porque ele tinha problema de estômago, mas não é necessário colocar a famotidina, tá? A fórmula 2 é mais indicada para os pacientes que já têm uma compressão, uma hérnia do tipo continente, que está tocando muita raiz, já tem uma neuropatia. Então é importante a gente já ir combatendo essa neuropatia com a tiamina, que é a vitamina B1, a subotiamina, que é uma B1+, que passa mais a barreira hematoencefálica, a piridoxina, que é a B6, a B12, e o ácido alfa-lipoico, que contribui para a melhora da neuropatia. O nosso grupo de técnica injetável, que é outro conflito de interesse, que eu sou professor de terapia injetável, eu desenvolvi um método em que nós fazemos o medicamento anti-inflamatório a nível de L4 e L5, aqui mostrando uma agulha que nós inserimos no paciente e vamos até a raiz de L4. Aqui nós não utilizamos o eletroestimulador para identificar isso, nós utilizamos a parestesia. Quando a agulha toca o nervo, o paciente sente uma leve parestesia aqui no membro inferior. Nós sabemos que nós já estamos na região. E aqui mostrando a outra agulha que nós colocamos com a direção mais caudal, que vai tocar a raiz de L5. Tá? Esse é um procedimento que a gente ensina aqui para os nossos alunos, baseado já aí nas técnicas injetáveis, na terapia neural. E também injetamos medicamentos anti-inflamatórios, anti-homotóxicos e também o corticoide aqui para provocar a desinflamação do nervo. Lembrando que essa é uma técnica que nós indicamos o nosso aluno quando ele está no terceiro nível, quando ele já está completando 60 horas, ele já está apto a fazer essa técnica. É uma técnica que tem um custo, uma adrenalina maior do fisioterapeuta, e ela tem um custo mais elevado para o paciente, mas nós utilizamos em pacientes com escala analógica 8, 9, 10, pacientes graves, e tem um custo elevado, chegando aí a quase R$3.000, R$3.500 esse procedimento. E por último, nós orientamos, eu dou essa fichinha aqui para o paciente e vou orientando ele a fazer os exercícios que vão fazer a retirada do conflito, né? Então, normalmente a gente começa aqui com o número 1, número 2, número 3, número 4 e vamos evoluindo, inclusive para os fortalecimentos e alongamentos de cadeia muscular. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou disponível para responder os questionamentos. Um forte abraço a todos e até uma próxima aula.